Construímos, fizemos o jogo que deveríamos fazer para vencer, construímos o suficiente para vencer o tipo de jogo que era necessário, né? A segunda divisão, Série B, sem dúvida é uma competição de muito mais imposição física também. Tivemos o controle da partida, criamos, né? Levamos um ponto importante, mas no sentimento que poderiam ter sido 2 mais, né? Em função do que produzimos. Né? Tivemos maior posse, maiores finalizações, sofremos pouco defensivamente ou quase nada, porque controlamos as ações do adversário, né? Eles se propuseram a alçar a bola para a área, em bolas paradas, a gente controlou bem. Finalzinho do jogo com as trocas, a gente se expôs um pouquinho mais e ficou um pouco mais aberto, né? E a gente controlou um pouco menos a transição defensiva, o adversário ganhou o campo em alguns momentos, mas eu vi um jogo controlado, né? O sentimento, como eu disse, é de um ponto importante no começo de campeonato, mas a frustração de que a gente poderia ter 2 mais, ou seja, 3 pontos, porque produzimos. Foi uma primeira amostra, né, Roger, do que vai ser a Série B. Mesmo com um time que tem uma tradição, é um time, como a Ponte Preta, é um time que vem no momento também de tentando se reestruturar. Isso, tu acha que vai ser, o daqui para frente vai ser isso aí? E isso pode, o que apresentou hoje, pode fazer com que tu mude alguma ideia para os jogos daqui para frente? Nesse momento não. A gente, inclusive, o questionamento era que se o nosso sistema, a nossa estrutura ia ter condição de propor o jogo quando a gente inventasse times mais fechados. E essa é a prova. A gente teve posse de bola maior e, aliada à posse de bola, entrada no último terço e muitas finalizações. Então, nesse momento, acho que não passa por isso, passa a melhorar essas alternativas, trabalhar esse refino do último passe, né, da entrada, da finalização, né, dizer, foi um volume muito grande, né, a gente repetiu o que vinha fazendo e acrescentamos ainda tendo controle do jogo, das ações dele, né, e essa é a amostra. Esse Campos, embora estivesse seco, o campo da Ponte é um campo bastante pesado, a grama alta, né, a gente teve que se adaptar ao passe. A bola muitas vezes para na grama, mas ele é muito regular, que permitiu que a gente fizesse um jogo técnico, mas a gente vai encontrar outros campos que não vai permitir, a gente vai ter que disputar muito na força, né, na imposição pelo alto, né, por isso da gente ter encorpado o time na reta final do Brasil, do campeonato regional, colocando jogadores, né, que tenham mais capacidade física para enfrentar esses momentos que não serão únicos, ou melhor, serão muitos na Série B. Roger, eu queria que você falasse também sobre a questão do preparo físico. Nos últimos 10, 15 minutos ali, eu notei que a Ponte Preta diminuiu de vez o ritmo e o Grêmio continuou tentando, martelando. E também a entrada do Biel, o que você pediu ali para a entrada dele? O que eu pedi no final é que a gente tome um cuidado, né? O Biel tá chegando agora, né? Quando no final, a gente acaba se expondo um pouco mais, as peças que entram não têm o mesmo sincronismo, né? O 100% do sincronismo da estrutura, né? E a gente acaba trocando muito de posição na jogada e não retorna para as posições originais, a gente fica com um pouco do time atrasado e isso proporciona ao adversário encontrar um pouco mais de espaço, né? Mas eu acho que foi ali no final do jogo, mostrou que a gente está muito bem fisicamente, mostrou que a pré-temporada do começo do ano de 30 dias está fazendo efeito. Mais do que isso, a gente fez um levantamento agora dos 60 dias que nós ficamos, nós conseguimos um incremento do treino, né, por consequência do jogo, de mais de quase 30% maior em volume e ações de intensidade durante os treinos. Isso vai no jogo. A gente vai pagar menos no jogo fisicamente, vai conseguir chegar inteiro até os finais das partidas com bastante regularidade física. Hoje foi o ponto, Roger, mas poderia ter sido 3. Questão de finalização, te preocupa? Não, a gente tem que analisar vários aspectos. Quem finaliza bem, né? Se foi um erro de escolha de decisão, tomar decisão errada, um erro de gesto técnico, me preocupa na medida que a gente não cria as oportunidades, né? A gente criou muito. Claro que eu trabalho... Tem 2 coisas que eu trabalho incessantemente, quase que diariamente, é passe, domínio, passe e finalizações, né? Justamente para que quando os jogadores estejam frente a frente com essas situações, sobretudo as oportunidades que a gente cria, eles estejam mais tranquilos para acontecer. Hoje foi um dia que a bola não entrou, o goleiro fez grandes defesas, né? A gente perdeu uma penalidade, né? A cabeçada do Bruno foi por cima da trave,
né, o chute do Bitelo saiu lateralmente a trave no rebote do chute do Campas, né, faz parte, paciência, né, o certo é que eu tenho Bitelo finaliza muito bem, já provou isso, Lucas finaliza muito bem, já provou isso, Campas finaliza muito bem, já provou isso, então nesse momento a preocupação não é pela incapacidade de finalização, é por outros aspectos e alguns delas também relacionados ao campo de jogo. Você vai agregar alguns jogadores ao grupo, né, Roger, ainda? Por exemplo, o Edilson, que não podia jogar, tinha suspensão. O Diego, que está no final da recuperação. Tem o Elkson, que está treinando, né? E eles são jogadores de experiência. Você citou há pouco um jogo pesado, né, um jogo diferente. O que esses atletas, né, com a experiência, poderão te agregar exatamente nessas circunstâncias que serão em quase todos os jogos? Sem dúvida nenhuma, os jogadores defensivos ele tem uma preocupação muito maior com os jogadores com muito mais prestígio, que sabe que se deixar 30 centímetros de espaço ele vai empurrar a bola para o gol. Né? As linhas defensivas vão jogar mais baixa, com receio de que esses jogadores possam usar sua experiência a nosso favor. E a gente vai encorpando, dá o peso, né? Só de o adversário olhar do outro lado, ver o Diego, ver o Elkson, né? Ver jogadores que têm projeção, né, dentro do futebol brasileiro e mundial, isso tudo conspira a nosso favor. Né? Gradativamente a gente vai ter à disposição o Diego mais rapidamente, o Elkson vai precisar um tempo mais de trabalho, né, porque vem vindo de fora, né, a questão da adaptação, para que a gente não corra risco de perdê-lo mais para frente, é preciso ter cautela, mas como eu disse, a gente entraria para essas primeiras rodadas com solidez, né, isso está se mostrando, né, a expectativa era que a gente conseguiria reproduzir o que a gente reproduziu na fase final do campeonato estadual, e a gente conseguiu fazer bem, né, e inclusive criando alternativas, né, quando a gente tem um protagonismo e a posse de bola maior que o adversário. Em cima do início dessa tua resposta, Roger, o Diego demora mais ou menos quanto tempo? E quando ele voltar, a tua ideia com o Elias é o jogador que vai seguir sendo o teu homem também opção como referência? Tu vai seguir trabalhando com ele de lado? Como é que funcionam essas duas questões? Então, quando da volta do Diego, do Elkson estando pronto, eu tenho afirmado, né, quando eu tenho sido perguntado isso, para mim o Elias é um especialista de lado que está se adaptando muito bem a essa função. Né? Tem algumas questões ainda, né, que precisa ser trabalhado, o seu pivô, que já melhorou bastante, né, ele conseguir controlar essa bola de costa, hora com o corpo do jogador, hora no espaço, dele fazer umas diagonais, né, que ele faz bem, principalmente do lado esquerdo de ataque, ele faz melhor do lado direito quando a bola vem de corredores diferentes. Né? Ou seja, jogador num corredor e bola no outro, buscando para as costas dos defensores, né? Precisa evoluir do lado direito, mas também quando a bola é a profundidade de corredor central, onde ele e bola estão no mesmo corredor, né? De ser essa alternativa entre ser o pivô para suporte, fazer um apoio, entre sair em fuga para as costas dos laterais, ele precisa evoluir. Quem faz bem isso, né, de ser que hoje está de novo com a gente, que entrou em campo, o Ricardinho faz muito bem essa variável, né, o Quejada, o colombiano que está conosco também faz bem essas variáveis, o Diego faz maravilhosamente bem, o Elkson também faz. Né, ainda na semana eu falei para o Elias, a gente aprende com os colegas, né, tem melhores colegas, observa o posicionamento deles, né, como é que se deslocam nessas bolas de profundidade, que é para tu evoluir nessa questão. Né, se ele vai ser utilizado com 9 quando necessário, mas também eu quero como lado, porque eu ganho uma alternativa de um cara de beirada rápido, com força e que tem o faro e o desejo constante de estar perto do gol. Né, e eu preciso de mais jogadores para ajudar meu 9 a fazer gol. Roger, essa semana passada teve aí uma definição de alguns rumos, principalmente na base, né? Tem alguns jogadores que foram liberados para procurar em clubes que não seriam mais aproveitados e outros voltaram, que é o caso do Ricardinho. Queria que você falasse para o torcedor como aconteceram as decisões junto com a direção. O Denis até falou um pouco sobre isso também. São decisões baseadas no final desse primeiro ciclo, que foi o final do estadual, né? Que jogadores que a gente entende que para esse momento, né, precisam de mais rodagem, de mais experiência, né? Que a gente para esse momento a gente precisa de jogadores com características diferentes, né? Eu acho que esse é muito cíclico, né? Saiu alguns jogadores perdão, e a gente trouxe outro, né? Agora mesmo eu falei do Quejada, né? A gente trouxe, né, o Varela, o volante, né? A gente trouxe mais o Cuiabano, o lateral para trabalhar com a gente em alguns momentos na base. Eu tenho predileção, né, por esse tipo de movimento, né? Porque essa semana eu trabalhei constantemente com 30 jogadores,
né? Eu consegui fazer, vocês tiveram a oportunidade de acompanhar os trabalhos em forma de circuito, né? Enquanto duas equipes estão se enfrentando, eu tenho uma outra fazendo um princípio tático, uma ação tática diferente, ou no mesmo princípio daquilo que a gente vai trabalhar depois. Né? Isso faz parte, é cíclico. Né? Eu imagino que alguns sentem a saída, né? Por vezes é preciso você mexer um pouco essa água, né, que está correndo há um período já, né, para dar vida nova, mudando também um pouquinho, como eu disse, um pouquinho a característica, né, a característica dos jogadores, entendendo a competição que a gente está, trazendo jogadores com mais força, né, com mais dinâmica, com mais intensidade. Agora há pouco eu falei do incremento que a gente teve das questões de intensidade e volume nesses 60 dias, que foram aproximadamente mais de 20% disso, né, você sai de um volume de treino de 5, você passa para alguns cavalinhos que eu chamo rodando 8 num treino, vai sobrar no jogo. E isso se dá por você conseguir elevar o nível do treino, né, com jogadores com características diferentes, com momento diferente, com expectativa dentro do clube diferente, né, como isso faz parte, né, é para esse momento, né, isso não quer dizer que os jogadores que saíram e não saíram para jogar, que permaneceram no clube, não podem em algum momento voltar, podem sim. Obrigado.